Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia, Aprenda Mais. Estamos aqui no momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Hoje nós vamos falar na lição de número 11, né, que você vai ministrar na sua igreja no dia 15 de junho de 2025. E a temática que traz aqui nessa preciosa lição, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Então, esse que vai ser a temática que você vai trabalhar, que é a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, um tema aqui muito importante. Texto áureo da lição. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Você vê aqui que tem duas pessoas, né? Ele fala, em primeiro lugar, o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Que se apresenta de Gênesis a Apocalipse, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já falamos muitas vezes, e no canal Teologia Aprenda Mais, nós temos a teologia do Novo Testamento, e precisamente explicando sobre o conceito da doutrina bíblica da Trindade, e a apresentação que João faz, né? Da apresentação que João faz de Jesus, nos apresentando, vamos usar essa expressão, apresentando ao Pai, apresentando ao Espírito Santo, que é o outro Consolador, que é o Alos, tá? Então, que na oração sacerdotal a gente vai extrair muitas coisas importantes, principalmente as duas pessoas. Jesus está orando para alguém, conversando com alguém, porque oração é conversar, ele está conversando com quem? Está conversando com o Pai, tá? E ele fala que a palavra enviar-te, né? Apostelo, a palavra apóstolo, né, do verbo enviar. Então, o Pai que envia Jesus para vir, né, buscar e salvar aquele que se havia perdido, resgatar aqueles, né, ao qual havia desgarrado do rebanho. E nesse fato aqui nós temos a doutrina bíblica da Trindade, falando já dessas duas pessoas, como na lição passada nós falamos acerca da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, tem três pessoas no texto, né? Então, isso coloca um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Então, a verdade prática coloca aqui, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio e do seu discípulo e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Então, Jesus faz uma oração, né? Oração significa diálogo, conversação, ele está conversando com o Pai, ele faz em favor de si próprio, ele faz uma oração em favor dos discípulos, ele faz um favor da igreja, que é o seu corpo, a igreja que é a sua noiva, né? Que é a igreja militante, que vem até o nosso tempo também, que a oração que ele faz ao Pai também nos abençoa. Outra questão que a gente vai trabalhar, a leitura bíblica em classe, eu não vou fazer a leitura, né? Mas você fica aí para fazer a leitura junto com a sua classe, a leitura devocional que você vai fazer junto com a sua família, que está registrada em João, capítulo 17, de 1 a 3 e de 11 até 17, ok? A introdução, que traz um impacto aqui muito bom, né? Que ela vai te guiar dentro do conteúdo da lição, diz o seguinte: na presente lição, iremos explorar João 17. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, da sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viria a crer na oração sacerdotal de Jesus. É uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus Cristo. Ok? Então, a questão aqui, o tópico 1, a oração de Jesus e a sua glorificação. Tópico 1, vamos lá. A oração de Jesus. Vejamos, entre todas as orações do Senhor, documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou, possivelmente a mais elevada oração de Jesus, que está registrada no capítulo 17, versículo 1 a 21. Claro que, de fato, tem a oração do Pai Nosso, né, a oração dominical, que está registrada em Mateus, capítulo 6, e o versículo 9 em diante, né? Mas aqui, nos momentos finais, João registra, né, vem registrar, o verbo registrar em seu evangelho, uma oração que faz a conclusão de Jesus no seu ministério, principalmente orando para si, glorificando o Pai, e orando pela sua recém-igreja, né, que são os discípulos ali, né, a igreja embrionária, a igreja nascente, etc., né, que ele realmente registra esse fato tão importante na história. No início do capítulo 17, olha só, está escrito, Jesus falou essas coisas, essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo como consolador, conforme estudado anteriormente, João 16 e 13, tá? Então, nós temos aqui a questão do Consolador, né, na pessoa bendita do Espírito Santo,
Está registrado em João 16:13, mas quando vier aquele Consolador da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de ouvir e vos anunciará o que há de vir. Então, nesse fato aqui, o Evangelho de João apresenta as três pessoas: o Pai, né, Deus Pai, apresenta Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso é a Augustia Trindade, né, que nasce a doutrina da Trindade. Né? Ainda que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conteúdo todo, dentro da própria oração sacerdotal, dentro do Evangelho joanino, ele é, de fato, trinitariano. Inclusive, você pode estar acessando, né, a editora Eduz e comprar meu livro, né, Trindade, uma verdade negociável. Eu dou uma explicação aqui, a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, de acordo com o contexto, né, que ele entenda, né. Eu dou uma explicação aqui, porque os unicistas, aqueles que são contra a doutrina bíblica da Trindade, eles dizem que Jesus está falando consigo mesmo, com seus botões, né? Mas a gente está vendo aqui, por pronome, tem a pessoa do Pai. Por pronome, tem a pessoa do Filho. Por pronome, tem a pessoa do Espírito Santo. Então, de fato, é que tem três pessoas, né? E é bem apresentado. Outra questão, certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo que partilhou na última ceia com seus discípulos. Então, a última ceia, segundo a tradição, né, foi na casa de Maria, né, a mãe de João Marcos, o evangelista, João Marcos, o que escreveu o evangelho, né, depois de Mateus, Marcos, né, João Marcos, o filho da fé, né, o filho na fé de Pedro, né, conforme a primeira carta petrina, lá está registrada que Pedro fala, meu filho na fé, Marcos, tá? E lá também no livro de Atos, Lucas retrata também a questão da última ceia, que possivelmente foi na casa de Maria, a mãe de João Marcos, né, que Marcos era primo de Barnabé, segundo o próprio texto do Evangelho, ou então melhor, do livro de Atos, ok? Então, possivelmente na última ceia que teve ali, na casa de Maria, também teve essa oração sacerdotal naquele momento, ao qual estava acontecendo aqueles últimos momentos da vida do Senhor Jesus antes da cruz. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ele como a oração intercessória. Então, nós colocamos oração intercessória, a oração sacerdotal e a oração da consagração. Mas é muito conhecida, né, como a oração sacerdotal de Jesus, que pode ser também como oração sacerdotal, ela é oração intercessória e oração da consagração, né? Isso depende muito da colocação e do próprio contexto, né, do artigo, então do ensaio que você vai estar colocando. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos três partes. Ele orou por si mesmo, isso está registrado no versículo 1 a 8 do capítulo 17. Ele intercedeu pelo seu discípulo, isso está do versículo 9 até 19 do capítulo 17. E também fez uma oração pela sua futura igreja, né, que está registrado também no capítulo 20, versículo 26. Tá. Outra questão, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Isso é o futuro, é a igreja, aqueles que vão se converter. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, uma pessoa. És em mim, duas pessoas. Eu em ti, unidade, tá? Que também esse seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, apostelo, o Pai que envia a Jesus. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus fala que Jesus é sumo sacerdote e sumo pastor, né? E também apóstolo, que é a palavra enviado. E também, lá no capítulo também do Evangelho de João, capítulo 20, que nós estudamos, a questão, quem envia ao Pai, quem envia o Pai, não, quem envia o Filho é o Pai. E quem envia o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Assim procede o texto. A oração de Jesus pela sua glorificação. Subtópico 2.1. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo que não se tratava de algo egoísta, tá? Não é uma oração egoísta, pedindo para os seus bens, para o seu futuro, para tudo aquilo que ele quer de bem materiais, não. Ele está orando por um momento específico, que é o momento do seu ministério e o momento da igreja nascente. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na Terra. Isso a gente sabe que ele veio buscar essa volta, que você veio perdido, ele veio morrer em nosso lugar, ele veio realmente trazer a resposta que a humanidade precisava, salvação e perdão para os nossos pecados. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declarou que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Irmãos,
O contexto aqui da lição a gente pode extrair também, né? No Senhor expressava, glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifica. Está muito básica, está muito esclarecedor o contexto da oração. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como salvador de suas vidas, né? A questão do sacrifício vicário através da sua morte. Outra questão preciosa: glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo, né? A vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então aqui aparece a figura de Deus Pai, Deus Filho, ao qual o Pai envia o Filho para morrer em nosso lugar como sacrifício vicário. A mesma glória com o Pai. Olha só, alguns textos, algumas pessoas falam que Jesus se esvaziou dos seus atributos, mas na oração sacerdotal, em nenhuma parte da Bíblia, Jesus reivindica para si os seus atributos, dizendo que ele se esvaziou dos seus atributos. Se de fato ele estivesse esvaziado dos seus atributos, ele havia se esvaziado da sua divindade. Então Jesus não deixou de ser Deus. Agora, se de fato ele não fez o uso, né, dos seus dons voluntariamente, ou então em momento específico, isso é um caso que ele foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e alguns casos que ele fez o uso, ele fez na direção e na coordenação que o Espírito Santo de Deus assim o fez, conforme está registrado em Atos 10 e 38. Você olha na sua Bíblia, Atos 10 e 38, na direção do Espírito Santo. No versículo 5 está escrito: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então ele está reivindicando a glória, e não a divindade, não os atributos, porque ele, se de fato tivesse dado os seus atributos, ele deixaria de ser Deus. Essa referência à glória se relaciona à divindade do Senhor Jesus como o verbo divino antes de sua encarnação. Então, o verbo sempre foi o verbo ou logos eterno de Deus. Ele é Deus. Ele é eterno, tá? Na realidade, o que Jesus solicitou é a glória mútua entre o Filho e o Pai. Outra questão: somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma hora que ele possuía antes que o mundo existisse. Vamos lá. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Tá? Então, na própria oração sacerdotal, a gente vê a divindade de Jesus, a deidade absoluta dele, né? O que ele é de fato. Né? Então, outra questão aqui que a gente vai trabalhar é o que? Assim como nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa, que se arrepende de seus pecados, recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tá? Então, o fato de conhecer o Pai, conhecer o Espírito Santo, a porta está através de Jesus. Ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele coloca lá o Shema Israel, o Senhor, nosso único Deus, é Had, né? Unidade composta. Aqui tem um Deus único como unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro do consentimento da Trindade. A oração de Jesus pelos seus discípulos, tópico 2. Intercessão pela proteção dos discípulos. Vamos lá. No versículo 4 e 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante seu ministério na terra. Então, ele está assim naquela questão de ministério final, de cumprimento da tarefa, ele está agora colocando realmente o seu relatório, né? Isso é muito importante para nós também apresentar um dia o nosso relatório diante de Deus. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Então, Jesus prepara os 12, né, dentro dos 3 anos, e ao mesmo tempo abençoa esses 12 para que eles pudessem propagar o evangelho no mundo de então, até chegar a nós. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste, né? Então ele tirou, nos resgatou, né? O Redentor revela que seus discípulos pertencem ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus, tu me deste e guardaram da tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, né, vamos dizer 4 anos, 3 anos, né, Jesus investiu nesses homens que se mostrassem fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Né? Os discípulos receberam a palavra de Deus. Vamos lá.
Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder do dia de Pentecostes, permitindo-lhes sair, entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Eu vejo assim. Nós aprendemos em lições anteriores, quando Jesus sopra o Espírito sobre eles foram regenerados, conforme está registrado no capítulo 20 de João. Então, eles receberam a regeneração, a salvação, que é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. E daquele momento, depois de 10 dias, eles oraram, e no dia de Pentecostes eles receberam o revestimento de poder para testemunhar acerca de Jesus. Mas, de fato, ele já era tomado pelo poder da salvação em si. O revestimento de poder foi a segunda bênção que eles receberam para pregar o Evangelho. Né? Mas a grande bênção aconteceu lá no capítulo 20 de João, quando Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo. Outra questão, que no versículo 6 Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra, né? Então, vivemos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade, né? Protegidos do mundo, né? Então, a oração é muito rica. O versículo 14 afirma, dele a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Né? É uma questão de advertência. A própria oração nos coloca, né, que, assim como odiaram a Cristo, também eles vão nos odiar, segundo a palavra da verdade. É importante prestar atenção ao termo mundo. Esse pode referir-se ao universo criado, capítulo 17, versículo 5, ou à humanidade. Conforme aparece em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo ali fala de pessoas, né? Fala o sentido social. O mundo ali é o sentido social de João 3,16, que é o nosso textual. É o mundo, o sentido social, fala de pessoas. Agora, mundo também, como aparece no capítulo 1, pode falar do universo, do mundo criado, do mundo físico, o cosmos. E mundo aqui também pode ter o sentido também de criação, como o escritor coloca, comentarista, também como sentido também do contexto de pessoas que aparecem, tá? Outra questão também, é importante. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. A gente tem que analisar o seguinte, isso vai depender muito do contexto. Mundo no sentido físico, que pode aparecer no capítulo 1, e mundo no sentido social, que fala de humanidade, que aparece em João 3,16, e mundo no sentido ideológico, né, que aparece lá na carta joanina, quando fala não ameis o mundo. Né? Então, tem esse sentido, isso vai depender muito do contexto. Ok? Então, no entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, tal, né? Esse texto. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, né, que é incompatível com o evangelho sobre a influência do príncipe desse mundo. Então, o texto ele coloca aqui que quando guardaste do mundo, né, então é como um sistema ideológico dirigido por Satanás, a oração, ele está orando pelos seus discípulos, a sua igreja. Então, de fato, o texto está falando de um mundo no sentido ideológico dirigido por Satanás, que é o príncipe desse mundo que jaz do maligno. A oração de Jesus pelos seus que viria a crer. Né? Oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte da sua súplica, né, Jesus lhe pediu que a unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica, orgânica, Jesus decideu pela harmonia espiritual do seu povo. Né? O que de fato Jesus quer que a igreja tenha a senha principal, ou a essência principal, que é o amor, o vínculo da paz. Nosso Senhor ansiava por uma unidade genuína, tal como que existe entre o Pai e o filho e o pai, aquela questão eu, tu e eu, né? Aquela unidade, né? Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. O propósito da unidade, vamos lá? O propósito da unidade espiritual da igreja conforme a intercessão. O mundo crê que tu me enviaste, né? Então, Jesus foi enviado pelo Pai. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Vamos lá, quais são os 4 motivos? Primeiro, a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo, né? É o que Paulo retrata em 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos membros desse corpo vivo, né? Esse corpo místico de Cristo, né? Outra questão também, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Né? Outra questão, a segunda parte,
a segunda união essencial dos salvos, promovida pelo conhecimento. Antes de crescer na graça e no conhecimento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade, o amém. Então, crescer no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que está registrado na palavra. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, né? 5:22, que fala do caráter, né, do cristão. Mas o fruto no singular do Espírito é caridade, né? Que ao meio da revista atualizada, ou então NVI, novas traduções, traz como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ao meio da revista atualizada faz domínio próprio, tá? Mas dá o contexto. Contra essas coisas não há lei, porque toda lei se cumpre em um só mandamento, que é o amor, né? O amor. Então, quarto, a união essencial dos salvos, manifestada na glória como filhos de Deus e de redentores da vida eterna. Eu dei-lhe a glória que de mim me deste, para que seja um como nós o somos, né? Outra questão também, oração por encorajamento na unidade. João 17, 21 e 22, está registrado. Nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com eles. Olha lá, a citação. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? E outra questão aqui, a crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho, ok? Outra questão bastante edificante, assim é essa unidade da fé. O testemunho perde completamente a sua credibilidade. Tá, vamos lá, conclusão. A conclusão de todo o conteúdo, né, que eu vou colocar, e até vou fazer uma lição aqui embaixo aqui para fazer a questão do meu livro, né? Primeiramente, a conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo. Esse é privilégio e dever manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Para isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmado para testemunhar com coragem o Evangelho, revelado a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Então, a oração sacerdotal, ele ora por si só, ele ora pelos seus discípulos, ele ora pela sua igreja futura, ao qual aqueles que iam se converter. Tá? Então, aqui, a oração sacerdotal de Jesus em João 17, de acordo com o contexto do meu livro que eu escrevi, que você vai encontrar meu livro em e-book, né? Na Eduz, você pode, vou deixar o site lá para você estar procurando, Trindade, uma verdade negociável. Então, a oração pela a glória do Pai, está registrado. Jesus pede ao Pai que eu glorifique para que ele possa glorificar o Pai. Então, aqui eu vou pegar só uma parte que mais aqui, quando ele coloca, vamos analisar o contexto de forma exegética da oração sacerdotal. No contexto do unicismo, aqueles que negam a doutrina da Trindade, alguns argumentam que Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Estaria orando de sua natureza humana para a sua natureza divina. Então, quer dizer, o unicista está dizendo que naquela oração sacerdotal, Jesus estava orando da natureza humana para a natureza divina, que na Bíblia a gente está vendo que existe outra pessoa que é o Pai. Tá? No entanto, ao analisar o contexto de João 17, vemos que Jesus se refere ao Pai como uma pessoa distinta, com quem ele tem um relacionamento íntimo e contínuo. Então, isso aqui está dentro do texto. Aqui só pegar do capítulo 17, versículo 1 e 5, que você vê que tem a figura do Pai, que Jesus tem duas naturezas, a chamada união hipostática, mas ele está conversando com uma segunda pessoa que se chama Pai, Deus Pai. Tá? A interpretação unicista tende a forçar uma leitura onde a natureza humana de Jesus está falando com sua natureza divina. Eu coloco também no meu livro o seguinte, no contexto e a linguagem do texto aqui, né, no entanto, o contexto e a linguagem do texto sugere uma relação pessoal e distinta entre o pai e o filho. A oração de Jesus é um exemplo claro de sua comunhão com o Pai, refletindo a unidade e a distinção entre duas pessoas dentro da Trindade. O uso inadequado de passagens bíblicas fora do contexto tem levado muitas heresias entre as igrejas. Alguns grupos heterodoxos distorcem a escritura para justificar suas crenças, enganando os fiéis. É essencial abordar essas questões com discernimento e estudos cuidadosos. Para o leitor da Bíblia, o conhecimento da exegese é essencial, devido ao seu papel na exposição e aplicação dos textos.
A exegese envolve extrair o significado original do texto que nós estamos aqui abordando a oração sacerdotal. Você vai lá com a exegese, extrai o significado original do autor, qual a intenção do texto, a intenção do autor, que o texto quem tem nos mostrar. Então, quem escreveu a oração sacerdotal ali naquele exato momento ali, que está no Evangelho, foi João, né, para o leitor original. E quem está orando dentro desse contexto é Jesus, está orando ao Pai. Então, temos duas pessoas. Por isso que temos que ter a chave hermenêutica para interpretar o texto dentro do seu contexto, e texto sem contexto é pretexto para heresia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Acesse lá meu livro Trindade, uma Verdade Inegociável, né, que eu tenho muita abordagem exegética sobre esse texto e vários outros, que vai te enriquecer, vai te fortalecer a tua fé e te alimentar doutrinariamente, teologicamente. E na próxima lição a gente vai trabalhar a lição de número 12, né, do julgamento à ressurreição, que é muito importante. É isso que nós devemos aprender em todo o Evangelho joanino. Eu convido para você navegar do capítulo 1 até o último, para você entender, né, todo o conteúdo e principalmente entender a ideia que o autor teve em passar esse projeto, né, que é o Evangelho escrito pelo Yohanan, né, o apóstolo do amor, a águia de Pátimo, né, o João ou divino, né, que os pais da igreja chamavam João ou teólogo. Muito obrigado, até a próxima, que Deus nos abençoe para todo e para todo sempre, em Cristo.